Falar sobre autoconexão é falar sobre autocuidado, autorrespeito. Hoje em dia, as pessoas estão completamente desconectadas de si mesmas. E por que eu falo isso? Porque as pessoas estão se tornando mais vulneráveis às opiniões alheias, aos comportamentos dos outros, às falas dos outros, a um excesso de preocupação para fora, com o outro. Então o olhar está muito mais voltado para fora de si do que para dentro. E isso torna as pessoas muito vulneráveis, porque elas jogam a expectativa no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, no que é que vai acontecer. E nesse momento, no momento em que ela tem essa visão e delega esse poder ao outro, ela se desconecta de si, porque ela sai do protagonismo da sua vida. É como se ela não conseguisse gerenciar o que sente, não conseguisse gerenciar as suas atitudes. Tudo depende do ambiente, tudo depende da outra pessoa, tudo depende das circunstâncias. As pessoas estão se esquecendo de que elas é que promovem as circunstâncias, de que elas é que alteram o cenário da vida. O poder está em nós, sim. A partir do momento em que você se torna consciente de que as suas decisões impactam diretamente na sua vida, você começa a perceber o que seria esse protagonismo do qual muita gente fala. Nós temos o poder de alterar a nossa vida, as nossas circunstâncias a partir das nossas escolhas. E tudo começa aqui, com o que pensamos e aqui, com o que sentimos. Quantas pessoas falam da conexão mente, coração, pensamento, coração? Porque essa conexão é que de fato destrava todo o nosso processo de criação de realidade, é que destrava toda a lente conturbada, obscura, fosca, que nos impede de ver a realidade. E essa lente é o quê? É a expectativa que eu coloco no outro, é eu me pautar a partir do que os outros vão pensar, é me pautar a partir do que está acontecendo fora de mim, como se estivesse de fato acontecendo alguma coisa fora de mim, e não está. Tudo depende da forma como eu olho, tudo depende dessa lente que eu coloco. Quando nós exercemos o protagonismo sobre a nossa vida, nós começamos a cuidar do que pensamos, dos temas que vêm à nossa mente, do nosso diálogo interno e do que estamos sentindo. Não é mágica, mas magicamente, quando eu começo a perceber que eu posso mudar o tema dos meus pensamentos, que eu posso alterar a forma como eu sinto ou me sinto diante de uma determinada situação, as coisas começam a ficar diferentes. Mas será que são as coisas realmente que começam a ficar diferentes ou eu que começo a percebê-las de forma diferente? Um fato para elucidar isso é algumas pessoas que passam por situações similares reagindo de formas diferentes. Pessoas que passam por situações em contextos similares, mas que a repercussão na vida delas é completamente diferente. Quantas pessoas, quantos comerciantes, quantos empresários em 2020 faliram? E quantos cresceram? Quantos surgiram? Quantos enriqueceram? Quantos ganharam dinheiro e quantos perderam? O cenário era o mesmo. Mas a forma como a pessoa olhou o cenário, como ela oportunizou para si mesma momentos melhores, dependeu do quê? Da forma como ela viu, da lente que ela usou. Ela tirou a lente fosca do pessimismo, do eu não vou dar conta, isso não vai dar certo, tá tudo ruim, para aquela lente de eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso fazer alguma coisa para mim, para a minha família. E a partir daí mobilizaram emoções diferentes.
emoções de maior elevação, e obviamente as emoções de maior elevação fizeram com que elas começassem a gerar na vida delas oportunidades de crescimento. Isso é protagonizar. Isso exemplifica o que eu quero dizer de não existe nada fora de nós, mas apenas dentro de nós. Isso exemplifica o que eu quero dizer que tudo começa aqui e aqui. Não existe pensamento sem emoção. A emoção está sempre ancorada num pensamento. Por isso, quando nós mudamos a forma como pensamos, a partir de uma outra ótica, nós começamos a nos sentir diferentes. E com isso, alteramos todo o nosso contexto de vida. Isso é fundamental para que você entenda o poder da autoconexão. E onde é que está a autoconexão nisso tudo? Em todos os momentos, em todos os aspectos, em todos os pontos. Quando uma pessoa está autoconectada, ela se percebe. Ela começa a analisar os seus pensamentos, ela começa a perceber o que ela sente. Ela começa a pensar, se eu for por esse caminho, eu acredito que não seja bom para mim. Ela passa a fazer escolhas mais acertadas, porque ela é a referência dela, não é o outro, não é expectativa no outro, porque quando eu coloco a expectativa no outro, eu estou desconectado de mim. Esse é o maior sinal que você pode ter. Quando você está com a expectativa no outro, é porque você está desconectado de si. Pensa nisso, avalia como é que está a sua vida hoje em dia. Você está colocando muita expectativa no outro? Você está se pautando muito a partir do que o outro está dizendo, o que o outro vai pensar? Registra isso. Essa análise vai fazer com que você perceba se você está mais conectado consigo ou não. E depois eu te dou algumas dicas de como você pode fazer para trazer esse olhar mais carinhoso e caridoso com você mesmo. Vamos lá? Topa esse desafio? Coloca aqui nos comentários o que você achou do que você ouviu. Faz sentido para você?